Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje a minha convidada é a psicóloga Lívia Ribeiro e nós vamos conversar com ela através da chamada de vídeo. Lívia, muito obrigado por nos atender. Seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Eu que agradeço, João, o convite. Lívia, hoje a gente está vivendo um período muito difícil, muita correria, esgotamento físico e mental causado pelo estresse. Como que as pessoas estão lidando com isso? E isso hoje já é uma síndrome? Bom, como você falou, é isso, muitas pessoas estão vivendo essa exaustão, esse estresse excessivo, essa tensão emocional, que é causada por uma sobrecarga na rotina mesmo, Então, assim, a pressão no trabalho, o acúmulo de função e responsabilidade, ao longo do tempo aí, causam consequências para a saúde. E é o que caracteriza aí esse burnout, a gente ouve muito esse termo vindo do mundo corporativo, das empresas, e caracteriza isso, uma estafa, um cansaço, uma sensação de incapacidade de realizar as tarefas do dia a dia. Então, ocorre esse esgotamento físico e mental. E, em geral, a pessoa sente vontade de se isolar, ela fica mais irritada, com dificuldade de concentração, ansiedade, tristeza, tem muita alteração do humor, insônia, E junto com tudo isso vem aquela sensação de incompetência, de angústia e de frustração mesmo, E aí é isso que caracteriza esse burnout. Lívia, essa síndrome, como você falou, é muito conhecida e ligada no meio empresarial, só que nessa pandemia ela também está no ambiente de casa. De que maneira isso vem influenciando hoje as pessoas? O que está acontecendo? Sim, hoje eu tenho atendido famílias, principalmente mães, sofrendo desse esgotamento emocional, Assim, são mães e pais também, Mas geralmente são as mães que procuram mais ajuda, Mas são mais sobrecarregadas na rotina, Agora com a pandemia, que é isso, além de ter que cumprir com o trabalho de casa, muitas estão home office, ou a mãe ou o pai, então assim, tem o home office, tem as obrigações da casa, tem cuidado com os filhos, tem aula online, é alimentação, limpeza, roupa. Então, assim, as mães vão se sentindo acumuladas, E aí todos vão ficando privados, de uma vida social e, assim, de um momento para distração, para descontração, Então, isso vai gerando um cansaço. Então, a mãe, assim, se vê nesse papel, de home office, de professora, de dona de casa, e isso gera muita cobrança, na mulher, muita angústia e muito sentimento de culpa, porque naturalmente, as mulheres, em geral, elas querem dar conta de tudo, e como não conseguem, porque não tem como conseguir mesmo, isso acaba acarretando esse estresse, essa angústia aí. No caso do ambiente familiar, as crianças também estão sofrendo com esse esgotamento mental, aulas online, mudanças de hábito, mais tempo em casa. Como está essa situação hoje? Sim. Porque assim, como dentro desses sintomas, que eu falei, voltado para a maternidade, o que mais preocupa é a falta de interesse, E assim, esse desânimo, essa tristeza que acontece nessa mãe ou nesse pai, então automaticamente existe uma falta de interesse no bem-estar do filho, E uma irritação em relação ao comportamento do filho. E aí nisso tudo ocorre um distanciamento emocional, E tudo vai se refletindo no comportamento da criança. Porque, assim, criança é criança, Criança tem energia, criança é curiosa, criança quer atenção,
criança quer subir onde não deve, né? Quer descobrir as coisas. E a mãe, né, ou o pai, ou o principal cuidador, enfim, que está vivendo esse esgotamento, automaticamente fica mais sem paciência, sem o autocontrole, né? Muitas vezes não consegue separar a situação, né? Por exemplo, de que aquele comportamento é típico da idade, né? Da fase de desenvolvimento que essa criança está. Então, acaba olhando para a criança como se ela fosse o problema, né? Como se ela fosse a causadora de todo aquele sentimento. Né? E aí acaba usando os rótulos ali, né? Ah, porque você é desobediente, porque você me deixa triste, né? Eu tô cansada de você. E assim não consegue dar tanta importância ao desenvolvimento saudável da criança, né? Seja no aspecto físico, social, emocional, porque aí já não consegue dar atenção para a criança que precisa fazer a tarefa de casa, não consegue brincar, né? A alimentação às vezes fica, né? Deixa mais de lado também. E aí, né, querendo ou não, a criança acaba carregando uma responsabilidade de fazer os pais felizes, né? Ou se sentirem melhores, né? E essa responsabilidade, assim, não tem que ser dela, né? Além de gerar crises no casamento, também pelo fechamento que ocorre em si, né? Pela tristeza, pelo distanciamento emocional. Como que a pessoa percebe, não estou bem, preciso de ajuda, qual que é a hora de buscar um profissional, dar uma aliviada nessa sobrecarga? Tá. Que é assim, muitas pessoas, né, seja no ambiente de trabalho ou né, na maternidade, na paternidade, não tem coragem de falar dessa dificuldade, né? Porque se sentem julgadas ou se julgam também, né? Como se fossem fracas por não estar dando conta, né? Por não conseguir atingir uma expectativa, um ideal ali de mãe, ou de trabalhador, ou de pai, né? E isso vai se acumulando internamente, né? E com isso vem a sensação de que, assim, no caso de muitas mães, que a vida está anulada, né? Que nada que elas fazem é para elas, que é sempre para o outro, né? E aquilo vai consumindo, né, a pessoa. E isso de não falar o que sente, né, é uma situação muito recorrente, né, na sociedade, né? É que nós somos criados, né? Nós somos educados para engolir o choro, né? Para não expressar as emoções. A gente sempre ouvia a frase, né? Engole esse choro, né? Vai chorar só por causa disso. Homem não chora, né? E assim a gente foi aprendendo a reprimir o que a gente sente. Só que quanto mais a gente reprime, mais dor a gente sente, né? Mais aquilo incomoda. Mais difícil vai sendo ficar com aquele sentimento, né? Então é onde muitos recorrem, né, à comida, né, ao excesso de remédio, de droga, né, de bebida, de compra compulsiva e até mesmo o suicídio, assim, né? E aí automaticamente a gente vai educando as nossas crianças, né, a serem assim, né, não dando espaço para ela expressar o que ela sente, para ela falar das suas emoções, né? Então, por isso que atinge tanto as crianças. E assim, uma coisa que eu acho importante dizer é que a criança, ela se comporta a partir do sentimento, né? A partir do que ela está sentindo. Então, por exemplo, né, quando ela tem algum sentimento que muitos veem como ruim, né? Como, por exemplo, o medo, a raiva, os ciúmes. A tendência da criança é bater, ou chorar, ou ter uma crise de birra, né? E isso é visto como ruim. Mas nós, assim, enquanto pais, mães conscientes, né? A gente precisa aprender a olhar para o sentimento da criança também, né? E se perguntar, né? Assim, se ela está chorando, né? O que será que ela quer me dizer, né? O que será que tem por trás desse choro?
né? Pode ser que, assim, 10 minutos que você brincar, 10 minutos que você der atenção para aquela criança, né, já vai, o dia já vai correr bem melhor, né, do que a gente ficar relutando querendo que a criança pare de chamar a gente. E aí, enfim, eu acho que a gente precisa aprender que todo sentimento, ele é válido, né, seja o sentimento nosso, seja o sentimento dos nossos filhos, e não existe um sentimento errado, né? O que precisa ser trabalhado é o como eu vou me comportar diante daquele sentimento. Então, não é porque eu estou me sentindo frustrada que eu vou bater no meu filho, né? Ou que meu filho vai bater no coleguinha porque ele está frustrado, né? Então, a gente precisa, né, aprender a reconhecer o que a gente sente, a reconhecer que a gente tem limite, que a gente tem as nossas fraquezas, né? E que não é possível estar bem o tempo todo, porque a gente reluta muito, né, para de repente ter que pedir uma ajuda. Então é isso, né? Quem estiver passando por isso, né, procurar ajuda de um profissional, né? O burnout tem cura, né? Para alguns terapia é suficiente, enquanto para outras pessoas elas também vão precisar de medicamento. Para os pais que se sentem perdidos em relação à educação com o filho, assim, eu também tenho um trabalho com a disciplina positiva, de orientação a pais, né? E maternidade é um trabalho sem fim, né? Não dá para bater o ponto e ir embora, né? Ou pedir demissão. Então, a gente tem que buscar formas, né, de lidar com isso. Lívia, no caso, como que funciona o tratamento nesse caso? Primeiro a gente aceitar que não existe mãe perfeita, né? Que nem sempre é possível a gente dar conta de tudo e todos, né? Seja na maternidade, seja no ambiente de trabalho, a gente tem um limite, né? E a gente precisa olhar para esse limite. E que a gente não precisa ter o controle da situação sempre, né? A gente precisa aprender a ser flexível. Então, acho que é necessário fazer alguns ajustes na rotina, é importante conversar, né, sobre o que você está sentindo, o que você está pensando, seja com um profissional, né, um psicólogo, seja com outras mães, né, que também podem estar passando por isso. Delegar a tarefa, né, para o parceiro, para a parceira, para os filhos, pedir ajuda, né? Agora, na época da pandemia, está um pouco mais difícil, né? Mas se a criança puder ficar com a avó, com o avô, com a tia, né? Algum tempo do dia. Ensinar a criança a ser independente também, né? Desde pequena. A gente, assim, precisa estar presente, mas não pode fazer por ele, né? Por eles as coisas o tempo todo, né? Até porque eles vão desenvolver aquela sensação de que é capaz, de que consegue fazer as coisas sozinho, autonomia, autoestima. Eu acho que é importante o autocuidado, o autocuidado é primordial. Muitas têm dificuldade de encontrar um tempo, né? Porque se sente culpada, porque, eu vou deixar meu filho para, de repente, fazer uma caminhada. Mas sim, é necessário, né? Se cuidar para, então, conseguir cuidar, né, com qualidade dos filhos. Conciliar todos os papéis, né, que a gente tem, vida pessoal, profissional, não é fácil, né? Com a correria do dia a dia, é normal a gente se deixar de lado. Mas, assim, tenta, né, ao máximo. Sei lá, de repente, 2 dias na semana eu vou fazer caminhada. Tá, se não consegue isso, né, durante o dia, né, 10 minutos, o que eu consigo fazer em 10 minutos por mim? E aí a gente vai pegando gosto, assim, pelo autocuidado, por se priorizar. Às vezes marcar um café online com uma amiga, usar menos, né, a tecnologia, porque é aquilo, assim, nas redes sociais está todo mundo bem, né, todo mundo feliz, e aí você olha aquilo e fala, isso não está acontecendo comigo, né, tem alguma coisa estranha comigo mesmo. Então, tomar cuidado com isso. E acho que é isso. A gente precisa encontrar a forma de se priorizar, né, até porque a gente vai estar dando exemplo do que é o autocuidado para os nossos filhos também, né? Para eles, desde cedo, aprender a se cuidar.
Lívia, eu gostaria muito de agradecer a sua participação, as suas orientações, as suas palavras e espero contar com você aqui em outras oportunidades. Muito obrigado. Oportunidade aí. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a psicóloga Lívia Ribeiro através de uma videochamada.